Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Queria cumprimentar os nossos irmãos que estão nos assistindo pela TV Rica, os nossos irmãos aqui do Sonho de Deus que eventualmente não estão presentes hoje. Mandar um abraço especial ao irmão Jefferson Toschen Anderson. Pediu para mandar abraço para ele, você acredita? O cara falta no podcast ontem e quero te dar uma mensagem. Eu recebi inúmeros pedidos para que a Leila ocupe definitivamente seu lugar no podcast. Então você fica esperto, fica faltando aí, dá nisso. Mas um abraço para você também, um abraço para os nossos irmãos de longe, né? O pessoal de Aracaju, de Salvador, também lá dos Estados Unidos, tem um pessoal nos acompanhando, da Argentina, do Japão. Sejam todos bem-vindos. Até você que é aqui da casa, mora em Taubaté e não veio hoje, você também é bem-vindo, tá bom? E a gente vai estar tratando nessa noite de um assunto de suma importância dentro da riqueza canalizada, que alcança não só a vida do empreendedor, mas alcança o nosso dia a dia, alcança o nosso comportamento, como uma manifestação da vida que nós portamos. Nós vamos falar da excelência, e que a excelência, ela tem entre um dos seus atributos o poder da atração. Excelência atrai excelentes. Nós vamos falar sobre isso nessa noite, e eu gostaria de convidar você a ficar atento, a baixar as guardas, as reservas, ou muitas vezes aquela mentalidade que nos impede de receber, quando a gente fala assim, fulano de tal devia estar aqui. Não, quem devia estar aqui hoje é você que está aqui, amém? Então não cutuca quem está do seu lado, mas pensa assim, isso é para mim, eu preciso receber essa palavra nessa noite. E eu quero orar com você, se você puder, feche os seus olhos, para que a gente possa nesse momento nos afastar de toda distração, de tudo aquilo que nos impede de colocar a nossa atenção, o nosso espírito ligado à voz do Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite, queremos ser fiéis em comunicar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quero declarar esse ambiente propício ao mover do teu espírito e levar cativo todo espírito ao teu senhorio. Eu declaro sobre esse ambiente o governo de Cristo. E quando eu falo esse ambiente, não falo somente aqui desse prédio, mas que alcance cada pessoa, cada lar, cada ambiente que está nesse momento nos acompanhando pela internet. E que haja liberdade para o teu Santo Espírito edificar em nós aquilo que precisa ser edificado no tempo e no ano da edificação de um testemunho perfeito. Para que essa perfeição seja vista em nós, nós precisamos compreender a realidade do que o Senhor pode fazer através do teu Espírito. Em nome de Jesus nos rendemos à tua palavra e te damos graças em nome de Jesus, amém? Eu já estava tão envolvido com a palavra que na oração eu quase já dei spoiler do que eu ia falar na primeira pergunta aqui, né? Se eu perguntasse para você assim, Deus busca em nós excelência ou perfeição, e eu te desse essas duas alternativas, Deus busca em você a excelência ou a perfeição, o que você me responderia? Por que será que você responderia excelência? Porque é o tema da mensagem dessa noite, daí fica fácil saber que a gente está falando de excelência. Na verdade, Deus não busca nem a excelência e Deus não busca a perfeição. A palavra de Deus fala que Deus busca só uma coisa: aquilo que Ele semeou, Ele quer colher. Eu já falei isso inúmeras vezes aqui. O fundamento para que nós possamos entender a mente de Deus e dizer Deus busca algo, é entender o seguinte: todas as vezes que você semeia, você espera uma colheita, a espécie daquilo que você semeou, da semente que você plantou. E a palavra de Deus diz que Deus lançou o seu Filho como semente incorruptível sobre a face da terra. Se Ele lançou Jesus, se Ele enviou Jesus como essa semente incorruptível, é fato que a colheita que Ele espera é Cristo em nós, amém? Então quando Deus olha para as nossas vidas, Ele não busca nem a excelência nem a perfeição, Ele busca a Cristo. Até porque quando nós falamos
de perfeição parece que é algo muito distante de nós. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Amém? Amém? Agora vocês estão com medo de responder, né? Não vou fazer mais pegadinha. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Mas existe algo interessante nesse fato. É que o Pai escolheu fazer com que o seu Filho, que é perfeito, habitasse em pessoas imperfeitas. Então, apesar de imperfeitos, apesar de um vaso de barro, nós carregamos o perfeito dentro de nós. Isso parece uma dicotomia, isso parece uma realidade que se contrapõe. Se nós somos imperfeitos, como carregar a perfeição? Mas é nisso que se manifesta a glória de Deus. Quando Cristo, que é perfeito, começa a se revelar através de pessoas imperfeitas. Isso é demais, isso é incrível. E uma das características dessa perfeição e dessa pessoa de Cristo, que se torna evidente, que se torna tangível, se chama excelência. Então, o que nós precisamos entender é que a excelência não é uma característica humana. Excelência faz parte da natureza divina. Amém? Excelência faz parte da natureza divina. Tudo que nasce em Deus é excelente por natureza. Tudo que se manifesta através de Cristo é excelente em sua natureza. E a excelência, ela tem como característica, quando ela se manifesta em nós, seres humanos imperfeitos, que a visibilidade, que a parte tangível da excelência não se dá na perfeição, mas de fazer o melhor com aquilo que você tem disponível sobre a sua vida. Então não quer dizer que nós, para manifestarmos a excelência de Cristo, tenhamos que fazer tudo perfeito, mas fazer o melhor com aquilo que nos está disponível. Por quê? Porque cada um recebemos do Senhor uma medida de Cristo. Se Ele é a fonte de excelência, se Ele é a fonte de toda a perfeição, precisa se tornar algo coerente. À medida que eu cresço em Cristo, eu cresço também em excelência. Amém? Se eu amadureço em Cristo, eu amadureço em excelência. Se eu experimento mais da vida de Cristo, mais me incomoda a desordem à minha volta. Por quê? Porque faz parte da natureza divina. Nós precisamos entender isso. A excelência é parte dessa nova natureza que recebemos. E como uma nova natureza que recebemos, nós precisamos ser instruídos nessa nova vida. A palavra de Deus, ela nos fala a respeito de dois nascimentos principais: o nosso nascimento natural e o nosso nascimento espiritual. São duas vidas, uma terrena, uma temporal, e a outra divina, eterna e espiritual. Assim como na terrena e na natural eu preciso ser instruído para poder viver, na espiritual também. E assim como essa instrução requer tempo, na espiritual também. Então, à medida que eu vou sendo instruído no espírito, eu vou crescendo nessa vida. Por isso que a palavra de Deus disse nas cartas de Paulo aos Efésios, que as 5 graças ministeriais são ferramentas dadas ao corpo de Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós possamos crescer à estatura de Cristo. E por que as 5 graças ministeriais? Porque Ele distribuiu seus dons, Ele distribuiu suas características no corpo de Cristo para que ninguém se glorie. Então, quando eu me exponho à excelência que o Hugo porta, quando eu me exponho à excelência que a Leila porta, eu vou recebendo disso na minha vida. E pela humildade que me faz reconhecer Cristo na vida dele, eu recebo impartição dele e eu vou crescendo, graça sobre graça. E isso também é um processo onde a excelência vai sendo gerada dentro de nós. E se é um processo instrutivo, existe uma ferramenta extremamente importante para todo o processo instrutivo, que se chama paternidade. Paternidade é a bússola responsável e designada por Deus para impulsionar e dar direção aos seus filhos. Eu vou repetir: paternidade é a bússola, é a ferramenta
estabelecida por Deus para direcionar e impulsionar seus filhos. Paternidade está ligado com educação e instrução. Guarde essas duas palavras. Paternidade está ligado com educação e instrução. Eu não sei se todos vocês tiveram oportunidade. Todos não tiveram, porque senão aumentava a nossa audiência ontem. Mas ontem nós tivemos um podcast falando sobre empreendedorismo. Quem assistiu ontem? Boa parte das pessoas. Foi bem interessante, foi muito legal. Eu particularmente gostei muito de fazer o programa de ontem. E sempre é impactante para a gente ouvir histórias de irmãos que estão do nosso lado. Quando eu vi o Tiago relembrando toda a história da vida dele, um jovem que teve a oportunidade de ver sua mãe ralando, levando ele ao conhecimento de Jesus, e de repente ele se perde no meio do caminho, se envolve com drogas, ele é preso, sai dessa prisão sem nenhuma condição, sem nenhuma formação, sem nenhuma qualificação, e de repente ele começa a crescer, e com uma visão de excelência, com aquilo que ele tinha na mão, ele vai se aperfeiçoando. Mas é interessante que no testemunho de Tiago, todas as decisões importantes ele vinha consultar, ele vinha perguntar a opinião. E eu comecei a ouvindo ele ontem, a me emocionar. Eu me lembro no dia que ele contou que ele estava 9 meses com o posto onde ele tinha o lava rápido dele funcionando. Esse posto fechou, prometendo a ele que em uma semana reabriria totalmente reformado. Essa uma semana já tinha demorado 9 meses. E ele já não sabia o que mais ele fazia. Se desistia de uma vez, a empresa parece que já não tinha mais solução, 9 meses parado esperando. E eu me lembro exatamente do dia que ele chegou, ele marcou comigo, pediu para se aconselhar, e quando ele chegou e contou a história, falou: são 9 meses esperando. Eu falei assim: você esperou 9 meses e vai desistir agora? Para quem esperou 9 meses, você vai parar na iminência de algo ser gerado? E ele falando ontem, ele falou assim: aquilo foi uma voz de esperança para que eu continuasse. E hoje, você vê o Tiago se tornando uma referência na área de embelezamento automotivo, com princípios de excelência, que são frutos não de um aprendizado teórico, mas são frutos da natureza de Cristo na vida do Tiago. Era tão interessante que a Juliana Prado, que é uma das professoras do BSK, nossa escola de empreendedorismo para adolescentes, a Ju, que é uma professora, que é uma educadora, ela olhava para o Tiago falando, e ela olhava para ele com surpresa, porque ele falava alguns pontos que você vê que não foram estudados, que não foram aprendidos numa sala de aula, mas que a própria vida de Cristo brotava dentro dele, dando a ele princípios que muitas vezes pessoas mais instruídas não fazem, não aplicam na sua vida e nas suas empresas. Mas havia algo na vida do Tiago capaz de, há algo que foi capaz de impulsioná-lo até aqui. Uma vida que muda a natureza e que se sujeita à instrução, se sujeita à educação. O que você acha disso, apóstolo? Que pergunta mágica! Porque normalmente quando um profissional de alguma área vem fazer uma pergunta, ele sabe mais do que a gente. Ou você acha que eu entendo mais de embelezamento automotivo que o Tiago? Quando alguém faz isso e se sujeita a uma paternidade, está se sujeitando não a uma voz de um conhecimento teórico maior, mas a voz do Espírito. E é isso que nos guarda, e é isso que nos protege, porque a excelência, como ferramenta de treinamento secular, ela passa como tantos outros treinamentos, você se cansa de ser excelente. Agora, quando a excelência nasce em você como natureza, não tem como voltar atrás. Não tem como você falar para uma árvore de laranja, falar assim: olha, agora você cansou de dar laranja, começa a dar outro fruto. Não tem jeito. Faz parte da sua essência, faz parte da sua natureza. Você manifesta excelência em tudo que você faz. A mesma coisa no testemunho do Rafael no podcast de ontem. A preocupação com a excelência está abrindo a sua 5ª loja de manutenção de smartphone, de produtos eletrônicos.
Ele mostrou o trabalho de pintura, o que eles fizeram nessa nova loja, completamente inovador, lindo, no centro, num ponto excelente no centro da cidade. Não deu um passo sem conversar com o pastor Hilton, que é o pastor dele, a figura de paternidade espiritual. Repita comigo: a falta de educação é o maior problema da nossa nação. A falta de educação é o maior problema da nossa nação. O Brasil é um país de pessoas que são mal educadas, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A educação de comportamento, a educação de fundamentação e conhecimentos gerais aprendidos na escola. Se você vai em qualquer país do mundo, principalmente de primeiro mundo, no continente europeu, nos Estados Unidos, e você vê espaços públicos, o respeito que as pessoas têm, quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, se tem alguém furando a fila, se tem alguém roubando um objeto que está ali e ninguém toca, você pode ver que tem um brasileiro envolvido. É uma questão cultural, é uma questão de educação. Os países de primeiro mundo, quanto mais as pessoas são instruídas, mais elas querem receber instrução. O Tiago usou uma expressão ontem, que é o chá do já tô bom, né? Já tá bom. Chá do já tá bom. Ele fala chá do já tá bom, eu falo plataforma do já sei. É o mesmo lugar. O que é a plataforma do já sei, que é a que eu utilizo para me explicar? É quando eu conheço pastores, que eu vou dar alguma instrução, vou dar alguma orientação, o cara sobe num lugar, ele está aqui conversando com você, você vai dar uma instrução, ele sobe, olha você de cima para baixo e fala assim: isso aí eu já sei. E daí você vai instruir o que para alguém que acha que já sabe tudo? E o Tiago falou a mesma coisa, tem o chá do já tá bom, que é o cara que acha que o que ele sabe já tá bom. O cara toma desse chá e não tem o que faça você explicar para a pessoa que ela precisa de instrução, que ela precisa de educação, que ela precisa de qualificação, que ela precisa de direção. E por que isso? Porque nós somos uma geração de órfãos. É muito difícil um órfão entender educação e instrução como algo positivo. Agora, se você nasce de uma família funcional, de uma família que na prática cumpre o seu papel, um filho não tem dificuldade de receber a instrução do seu pai, é algo natural. Eu percebo no dia a dia da minha vida que todas as vezes que o Caio tem uma dificuldade, que a Bruna enfrenta um desafio, eles vêm naturalmente e falam: pai, o que você acha que eu faço? Como que eu faço dessa forma? Eu vou pegar a estrada de carro, você pode me ajudar, me instruir como é? Isso é realidade da vida de quem não tem um vazio de orfandade, porque o órfão tenta fazer tudo sozinho para mostrar o seu valor e encobrir a rejeição que ele carrega. Então, dificuldade em ser instruído, dificuldade em ser educado, faz parte da característica de uma geração. E muitas vezes isso é conveniente, porque uma pessoa sem instrução, ela se torna alguém concentrado em viver em função das suas necessidades, não tem a capacidade de enxergar a vida além da sua ótica pessoal. Então ela se torna extremamente egoísta, e isso reflete até na maneira de congregar, porque as pessoas acabam buscando igrejas que ofereçam uma palavra que vai de encontro às suas almas, e não que as desafie, as confronte na realidade ou na estagnação que muitas vezes estão vivendo na sua vida. Lá fala muito de estudar, de ativar, de impulsionar, eu quero ficar aqui na boa. Então tem pessoas que se abraçam a esse pensamento, a um comodismo, a uma estagnação, que não querem ser incomodadas. Mas numa casa paterna como o sonho de Deus, nós gostaríamos de usar essa noite para trazer a você instruções do Espírito, que possam produzir uma manifestação externa de excelência,
Não uma manifestação externa e superficial, mas uma manifestação externa que é fruto de uma mudança interior. A manifestação externa não é o nosso alvo, mas ela evidencia uma mudança que já aconteceu dentro. Você está entendendo? Eu estava falando isso na reunião de ministério há 1 ou 2 semanas atrás. Nós vemos a igreja evangélica trilhando um caminho de muita busca pelas coisas que são visíveis, de muita busca por visibilidade, e nós caminhamos como ministério nos últimos anos na contramão dessa realidade, não nos importando com as coisas visíveis, mas construindo por anos fundamentos invisíveis. E o Senhor nos falou esse ano: agora se finda um tempo, e tudo aquilo que foi construído no Espírito tem que se manifestar de forma visível. Por quê? Porque a maneira visível é a maneira como você comunica ao mundo as realidades invisíveis. Amém? A manifestação visível é a comunicação do invisível com aqueles que não podem ver as realidades espirituais. Eles vão ver através do quê? Dos atributos visíveis e palpáveis, para que eles possam se tornar indesculpáveis da realidade da glória de Deus que se manifesta de forma tangível através do seu povo, que é a igreja de Cristo. Não é o alvo, o visível, mas é a consequência de uma transformação no invisível. Nós não podemos ser transformados no interior e não evidenciar isso através de mudanças externas. Não é compatível uma mudança no teu interior e você continuar com uma vida sem excelência em tudo que você faz. E é isso que nós vamos entender nessa noite. Por quê? Porque a excelência vem do Senhor. Repita comigo: excelência vem do Senhor. E agora eu quero começar a trazer para vocês fundamentos bíblicos para o que eu estou falando. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse texto evidencia isso. Nós somos vasos de barro, nós somos imperfeitos, mas nós carregamos o perfeito, e é isso que evidencia que a excelência que manifestamos vem de Deus e não de nós. Amém? Olha que interessante o texto que eu vou ler para vocês agora. Abra sua Bíblia em Naum, capítulo 2, eu quero ver você achar Naum na sua Bíblia. Eu vou ficar olhando quem está com Bíblia de papel e achar Naum rápido, porque ele é a Bíblia. É um livro pequeno, difícil de achar. Quem achar esse livro vai ganhar um prêmio. Naum capítulo 2, versículo, está na sua Bíblia, irmão. Se você é crente, a sua Bíblia de crente tem Naum aí. Naum capítulo, vocês já demoraram demais, ninguém vai ganhar prêmio nenhum. Naum capítulo 2, versículos 1 e 2. Não está acompanhando aqui? Então eu vou ler para vocês. Se você não achou, preste atenção. Naum 2, 1 e 2. O destruidor subiu contra ti. Guarda a tua fortaleza, vigia o teu caminho, fortalece os teus lombos, reforça o teu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus sarmentos. Irmãos, esse texto, eu quero só contextualizar para vocês e relembrar algumas coisas que eu sempre falo quando eu estou ministrando. O antigo pacto nos traz histórias que são sombras e figuras que apontam uma realidade espiritual no novo pacto. O novo pacto, quando você fala em novo pacto, nós estamos falando em uma realidade 100% espiritual. Tudo no novo pacto é uma realidade no espírito. E no antigo pacto, esses exemplos, eles apontam para uma realidade espiritual. E esse texto fala de saqueadores, de ladrões que roubaram a excelência de um povo. Olha que coisa mais tremenda. E a Bíblia usa uma palavra para descrever esses salteadores, que é a mesma palavra utilizada para os gafanhotos de Malaquias, o destruidor. O destruidor subiu contra ti. E daí tem uma instrução no livro: guarda a tua fortaleza, vigia o teu caminho, fortalece os teus lombos. Por quê? Porque o inimigo é capaz de roubar da tua vida e da minha vida
a excelência que o Senhor nos deu. E a excelência é um assunto tão importante pela ótica divina, que diz a palavra nesse texto que Deus restaurará a excelência que foi roubada do seu povo. Eu não sei você aqui, eu não sei você que está me assistindo agora, se você olha para a sua vida e fala assim: a excelência foi roubada da minha vida. Eu já fui mais excelente na minha maneira de proceder, eu já fui mais excelente na minha vida profissional, eu já fui mais excelente como ministro do Evangelho, eu já fui mais excelente como pai, como marido, eu já fui mais excelente em diversas áreas da minha vida, mas em algum momento essa excelência se perdeu. Nós permitimos que a excelência tenha sido roubada da nossa vida. E esse texto fala que a excelência é algo que nos foi confiado, que nós precisamos cuidar. Ou seja, quando nós descuidamos daquilo que nos foi confiado, nós corremos o risco de ser roubados. E muitas das vezes a excelência é roubada de nós, porque nós damos espaço a um espírito de procrastinação. O que é o espírito de procrastinação? É o mesmo espírito que quando Moisés vai diante do faraó e começa a apresentar dia após dia, praga após praga, até um momento que faraó fica fastigado de tudo aquilo que ele estava vivendo, chama Moisés: eu quero que ele tire essa porcaria dessas rãs daqui. Chega Moisés lá, fala assim: estou aqui, faraó, o que você quer que eu te faça? Eu quero que você arranque essas rãs, não aguento mais, é rã subindo no banheiro, é rã subindo na cozinha, minha mulher gritando, os filhos reclamando, eu quero, arranca, já cansei das pragas. Daí Moisés faz uma pergunta que para mim soa até como uma pergunta burra, porque Moisés fala assim para ele: quando você quer que eu peça para Deus para que as rãs sejam eliminadas? Como assim? Para alguém que está até aqui, desesperado, mandou chamar, você acha que faz sentido você perguntar quando? Qual que é a resposta óbvia para alguém que não aguenta mais uma situação? Chega alguém e te pergunta quando você quer ser livre dela, qual que é a resposta óbvia que você espera? Agora, já. Mas quando um espírito, porque o faraó representa também esse domínio desse espírito que aprisiona os outros e é aprisionado, o faraó responde a Moisés o seguinte: amanhã. Quando ele responde amanhã, a primeira coisa que eu imagino é assim: como assim? Então você vai dormir mais uma noite com um monte de praga na tua casa, se o cara chega diante de você e fala: quando você quer que eu tire? E você tem a chance de falar agora, e você fala amanhã. Por quê? Porque o espírito de procrastinação não tem explicação, não tem explicação lógica. Tem coisas que você pode resolver na sua vida hoje, e daí você fala assim: por que você não faz isso? Deixa para amanhã. A procrastinação, ela vai tomando espaço da nossa vida e faz com que a gente vá adiando situações que a gente poderia resolver. Então o espírito de procrastinação, ele acaba definindo a nossa agenda. Você já viu pessoas que nem têm tantas responsabilidades, mas estão constantemente embaralhadas na sua agenda, não tem tempo para nada. Em compensação, existem pessoas que têm uma série de responsabilidades e conseguem equalizar a sua agenda e fazer tudo bem feito. Porque a procrastinação, ela nos rouba. Nós começamos a ser atingidos na nossa identidade, e a gente começa a assumir as palavras que recebemos. Fulano de tal sempre atrasa, aquele lá é enrolado, nossa, aquela lá, e essas palavras parece que elas não nasceram conosco, mas elas vão se tornando parte da nossa vida, e quando você vê, você está acreditando nessas palavras, e essas palavras, elas não são uma voz que ecoa do nada, é o próprio inimigo estigmatizando a tua vida, te fazendo parar e roubando de você a excelência, porque você começa a acreditar nessas palavras, que te paralisa. Por que você atrasa sempre o que você atrasa?
Porque você acredita que você é atrasado. Por que você enrola para fazer as coisas que você tem que fazer? Porque você começa a acreditar que você é enrolado. Esses dias eu estava falando com um irmão que se atrasou para vir numa reunião comigo. E para mim, atraso é falta de excelência. Eu não me atraso para as reuniões que eu marco, nem um minuto. E daí o irmão estava atrasado, eu falei, por que você atrasou? Cara, eu esqueci que eu tinha uma reunião com você. Eu falei, você esqueceu que você tinha uma reunião comigo? Você confia na tua cabeça para você marcar a reunião? Eu falei, eu confio. Eu falei, você não tem agenda? Eu falei, eu não, você tem? Eu falei, tenho no meu celular. O meu dia é marcado hora por hora. A cada horário do dia o que eu tenho que fazer, tal hora, tal hora, tal hora. Hoje, antes de vir para cá, eu já gravei 2 horas de aula para uma faculdade de teologia lá em São Paulo. Cheguei às 5 horas que o estúdio liberou, terminei de gravar às 7 horas. Estava moído, falei assim, agora deixa eu me retomar. Fui lá no posto, tomei um café, comi um pão de queijo e estou aqui. Por quê? Porque você vai marcando na agenda, você não tem como errar. Eu não confio na minha cabeça para isso. Bom, hoje é dia tal, deixa eu abrir aqui na minha agenda o que eu tenho programado para esse dia. Nós precisamos aprender que a organização nos auxilia a manifestar a excelência. Uma pessoa desorganizada, ela nunca vai ser excelente. E eu quero te lembrar de uma coisa que esse texto de Naum nos recorda, porque senão vai parecer que eu estou te dando um monte de instrução prática e opinião pessoal de um assunto. Lembre-se desse texto. O Senhor tem interesse em restaurar a excelência na sua vida. Você entende isso? Olha aqui para mim. O Senhor tem interesse em restaurar a excelência que se perdeu na sua vida. Amém? E excelência tem que se tornar uma característica de você. Quando as pessoas olham para você, elas têm que olhar e ver excelência. Ah, mas apóstolo, a importância do evangelho não é a vida do Espírito? Sim. E eu volto a enfatizar, nós passamos anos fundamentando a realidade da vida do Espírito. Mas Deus está nos introduzindo numa nova estação. E aquilo que serviu até aqui não é suficiente para o lugar que Deus está nos colocando a partir daqui. Nós estamos entrando numa década de governo. E aqueles que vão entrar juntos, e nós vamos entrar juntos nessa década de governo, tem que entender que a excelência é essencial para isso. Os nossos comportamentos têm que mudar, as nossas responsabilidades têm que mudar, a nossa maneira de se vestir tem que mudar, a nossa maneira de falar tem que mudar, porque o Senhor está nos posicionando numa nova dimensão, e a excelência tem que se tornar visível em nós. Sabe o que eu fiz há 2 semanas atrás na minha casa? Eu joguei 50% do meu guarda-roupa fora. Falei assim, não serve para o tempo que eu estou entrando nessas roupas. E se não serve para mim, não serve para os meus irmãos. Meia furada, calça rasgada, camisa desbotada. Isso é o mais importante da vida cristã? Não. Eu quero enfatizar mais uma vez, não. Mas a gente começa, à medida que essa natureza de Cristo vai crescendo em nós e produzindo uma transformação interior, a se incomodar com tudo aquilo que não é excelente. E eu não estou falando aqui de gastar dinheiro, volto a repetir. Excelência é você fazer o melhor com o que você tem à mão. O próprio Jesus fez da nossa jornada um caminho mais excelente. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala no capítulo 12, versículo 31, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que Paulo está falando aqui? Olha, vocês trilharam caminhos que serviram até aqui, vocês têm procurado com zelo servir ao Senhor, e está tudo muito bem, mas a partir daqui eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Sabe o que o Senhor está nos falando nessa noite? Eu estou mostrando para vocês, filhos, povo do sonho de Deus, você que está me assistindo, eu estou mostrando para você um caminho mais excelente, diz o Senhor. E esse texto de Coríntios
fala que esse caminho mais excelente descrito por Paulo é o amor. Sabe por quê? Porque não tem jeito de você manifestar excelência se você não manifestar o amor junto. Ontem, ouvindo o Tiago e o Rafael, uma das características que evidenciam a excelência no trabalho deles é que eles fazem o que fazem com amor. Não tem jeito de você manifestar excelência fazendo algo que você não gosta. Por isso que essa realidade eu faço isso para ganhar dinheiro. Se você se move na vida por dinheiro e não por propósito, você nunca vai ser excelente. E excelência é muito mais do que fazer bem feito. Excelência é a manifestação de um espírito que se imparte em tudo que você faz, que tem sim algo bem feito, mas que tem também amor envolvido, que tem graça envolvida, que tem favor envolvido, porque nasce da natureza de Cristo que habita em nós. E o Tiago falou que ele trabalha na sua empresa junto com a Ana, sua esposa. E para um jovem que tem hoje a possibilidade de trabalhar com os carros mais caros que existem, ele estava me falando que ele fez um detalhamento de uma Lamborghini que custa 4 milhões, está lá no Instagram dele. Para um homem que gosta de carro, que gosta de motor, isso é um sonho. Agora para a Ana, que é a esposa dele, e daí ele falou o seguinte: para que a excelência fosse uma marca nossa, a Ana também precisou aprender a amar aquilo que eu amava, para que nós dois pudéssemos fazer com amor aquilo que nós estávamos fazendo. É impossível, irmãos, você ser excelente num ambiente que você não ama, fazendo o que você não ama. Em algum momento, ainda que você se esforce, você vai cansar, e você vai deixar de fazer bem feito. Porque Paulo nos fala, quando ele escreve aos Coríntios, que existe um caminho mais excelente, e esse caminho mais excelente é quando você escolhe o amor como propósito de vida. Porque eu posso dar 2 horas de aula, fiquei 2 horas em pé, estou com meu joelho zoado, e estou aqui falando, e estou fazendo o meu melhor, me dedicando, porque eu tenho amor por isso. Eu rendi minha vida a isso, a servir os meus irmãos, ao corpo de Cristo, do qual eu faço parte. E nessa jornada, e nesse caminho mais excelente, marcado pelo amor, existe uma lei, que é fato: nós vamos atrair para as nossas vidas pessoas do perfil que nós manifestamos. Nessa jornada, nesse caminho mais excelente, nós vamos atrair para a nossa volta, ao nosso redor, pessoas com o perfil que nós manifestamos. Ou seja, se manifestamos excelência, nós vamos nos cercar de pessoas excelentes. Se manifestamos desordem, vamos nos cercar de pessoas desordeiras. Se manifestamos fofoca, vamos estar rodeados de fofoqueiro, porque nós atraímos aquilo que nós manifestamos. E excelência atrai excelência. Daniel capítulo 5, versículo 14 diz assim: tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Quem falou aqui isso para Daniel? Quem foi que falou isso a Daniel? O rei Nabucodonosor. A excelência de Daniel chegou ao ouvido do rei. O rei se atraiu pela excelência que se tornou famosa no seu reino de um jovem. Agora olha esse texto de 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 ao 7. Esse texto também é incrível. Ouvindo a rainha de Sabá, mais uma vez, um rei foi atraído à excelência de Daniel, uma rainha foi atraída pela fama de Salomão.
ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo. Ela veio ver de perto aquilo que ela ouviu dizer, com questões difíceis, e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva de camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, agora preste atenção, e a casa que ele edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, os holocaustos que oferecia ao Senhor, ficou fora de si. A rainha se impressionou somente com práticas excelentes que ela viu na casa de Salomão. A roupa dos seus funcionários impressionou. A maneira que a mesa era posta impressionou a rainha. Ela olhou para todo o detalhe que havia naquele ambiente e falou assim: meu Deus, quanta excelência! Ela não percebeu excelência porque Salomão começou a orar em línguas, começou a girar, a falar reteté e falar sim, diz o Senhor. Não foi isso que impactou aquela mulher. O que impactou aquela mulher foi ver que tudo, além das palavras que saíam da boca daquele homem, que tudo ao seu redor manifestava excelência. Ele era tão excelente que ele estava cercado de pessoas excelentes. Seus funcionários eram excelentes, seus copeiros eram excelentes. A Bíblia fala que a maneira de se assentar dos seus servos, o comportamento deles, irmãos, excelência reflete comportamento. Existe uma postura que nós devemos ter no nosso comportamento dentro da igreja, a postura como nós nos sentamos, a postura como nós cuidamos dos nossos filhos, o comportamento dos nossos filhos no ambiente de culto, a maneira como nos vestimos. Eu volto a te dizer, pouco tempo atrás eu estava subindo aqui para ministrar de boné, camisa amarrada na cintura. Não tem nada de errado, não é pecado. Mas o Senhor disse: acabou esse tempo, vamos entrar numa dimensão de mais excelência. Algumas coisas já não são mais convenientes para esse novo tempo. Vocês vão entrar em esferas e dimensões que antes das pessoas te ouvirem, elas vão te ver, e muitas delas não vão te ouvir se aquilo que elas virem em você não for uma manifestação de excelência. Ela observou a comida da mesa, as vestes deles, e disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras, olha só, até que eu vim e os meus olhos viram, eis que não me disseram metade, porque você sobrepujou em sabedoria e bens a fama que eu ouvi. Ela falou que aquilo que ela ouviu, ela não creu, mas quando ela viu, ela pôde acreditar. O mundo espera da igreja mais do que um discurso, mas espera que nós venhamos a demonstrar, através da excelência no comportamento, da coerência daquilo que falamos, que nós possamos manifestar a vida de Cristo. Agora, olha que interessante, a palavra nos diz que a criação anseia pela manifestação de quem? Da igreja evangélica? Dos filhos. Qual palavra é utilizada nesse texto para filhos? Vocês já sabem. Ruios, ruiosos, o que você achar melhor. E o que significa ruios? Filhos maduros. O que nós estamos falando desde o começo desse culto? Que à medida que amadurecemos em Cristo, amadurecemos em excelência. O que a criação anseia? Que nós possamos manifestar a vida de Cristo com excelência em tudo que fazemos. Porque muitas vezes a nossa linguagem é inacessível ao mundo. Nós precisamos ter excelência no falar. A gente tem que sair de um dialeto
evangélico, gospel, e começar a se comunicar de uma maneira que o mundo possa ouvir. Nós precisamos deixar esse gueto e essas práticas que são praticamente uma gíria tribal e começar a nos comunicar com o mundo. O apóstolo Gustavo Lara falou essa semana uma expressão que eu achei incrível, que nós precisamos nos converter 2 vezes. Nós precisamos nos converter do mundo para o reino, e depois precisamos nos converter do reino para o mundo outra vez, porque nós saímos do mundo e nascemos de novo e temos uma nova vida em Cristo, mas essa nova vida é para manifestar no mundo, e daí parece que a gente se torna distante, rejeita o lugar que Deus nos transforma para fazer com que a gente volte e produza transformação. Nós precisamos reaprender a manifestar a vida de Cristo, sem que precisemos pregar o Evangelho. Muitas vezes na manifestação da excelência, muitas vezes no nosso comportamento, nas nossas atitudes. O que chamou a atenção da rainha de Sabá foi visível. Eu volto a colocar a comida da mesa, o assentar dos servos. Irmãos, eu quero que você faça uma reflexão rápida. Como tem sido o teu comportamento nos ambientes por onde você passa? Quando você chega na mesa, num restaurante, na casa de um amigo que te convidaram, como você se porta à mesa? Muitas vezes a gente não tem educação nem para comer. Parece que você vai comer a última refeição da sua vida, de tanto que você come. Você pega um retiro, quando você vai fechar um espaço com o dono de um sítio, é para crente, fala misericórdia. Os crentes comem muito. Daí às vezes, quantas vezes já vi isso organizando retiro? O Hugo sabe disso, retiro para homens. A gente tem que falar, irmãos, por favor, tem educação, você pode voltar e repetir. Os caras fazem um prato, que o cara se esconde atrás do prato. A gente perdeu a noção de comportamento, e a gente acha engraçado isso. E a gente tem as piadinhas de crente, que a gente aceita. Crente não bebe, em compensação para comer. E daí você vai indo, perde a excelência no cuidado da sua saúde. Porque eu não estou falando de se tornar obeso como questão estética, mas estou falando assim, cuidado com a saúde, completamente descuidado com relação à alimentação. Essa pandemia, esse tipo de vírus, ele só ativa, é um gatilho que ativa aquilo que já não está bem. Quantas pessoas morreram ao longo desse último ano, porque já não vinham cuidando da sua saúde? Ou será que a gente não pode despertar nesse momento e falar, opa, eu estou sendo negligente com a minha saúde, eu estou sendo negligente com a minha alimentação, eu não tenho sido excelente no cuidado daquilo que o Senhor me confiou. O que Ele me confiou? Essa casa, essa morada, aonde Ele habita. Nós somos templo do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? É incompatível a gente servir um Deus que se revela na criação, trazendo ordem ao caos, enquanto nós seguimos com as nossas vidas produzindo desordem ao que Deus organizou. Eu vou repetir: toda a criação acontece a partir de Deus trazendo ordem para aquilo que estava em caos. Amém? Esse é o processo de revelação de Deus. Deus sempre se revela ordenando aquilo que está em caos. Agora, quando nós pegamos o que está ordenado e transformamos num caos, nós estamos agindo na contramão de Deus. Sabe o que é agir na contramão de Deus? É operar através do espírito do anticristo, tudo aquilo que se opõe a Cristo. Então às vezes a gente fica numa visão escatológica, que o anticristo é uma pessoa que vai vir, que vai dominar. O anticristo é um espírito que já opera nesse mundo. E às vezes a gente fica estigmatizando e pensando somente em figuras políticas tal, quando muitas vezes ele opera na nossa vida. Quando nós promovemos o caos, porque a excelência, a excelência está relacionada à ordem. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus que organiza.
Toda vez que você caminha em desordem, todas as vezes que você caminha desorganizado, você está se opondo a Deus. O que o Senhor está nos falando nessa noite, não é uma exortação, é um despertar. Acorda, nós temos sido roubados na excelência que o Senhor nos deu. Você está vendo isso acontecer diante dos teus olhos e não está fazendo nada. Será que você pode nessa noite dizer: basta, eu vou me levantar e vou mudar meu comportamento, minha postura, meu falar, meu agir, para ser coerente com a vida que eu carrego? Amém? Isso tem que se tornar visível. E o que você precisa para que isso se torne visível? Repita comigo: atitude. Só depende de você. Não tem ninguém que possa impor as mãos na sua cabeça e falar assim: seja excelente. A excelência já está em você. Você tem que se levantar. Você tem que se levantar, você tem que olhar no espelho. Quando Paulo fala assim: agora nós vemos em parte como em espelho, mas chegará um dia que nós veremos face a face. Sabe o que ele está falando? Desse processo de revelação de Cristo. Olha o que eu estou te dizendo nessa noite. O processo de revelação de Cristo a nós é como se fossem colocados espelhos diante das nossas vidas. Todas as vezes que eu tenho mais de Cristo, mais eu consigo me enxergar. E isso está descrito no livro do profeta Isaías, que quando morreu o rei Uzias, ele fala assim: os meus olhos viram o Senhor. E daí ele diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele vê o Senhor, ele se depara com a miséria da sua vida. Porque esse é um processo que continua descrito por Paulo. Todas as vezes que eu tenho mais revelação de Cristo, mais espelhos são colocados diante de mim para que eu possa me ver. Quanto mais eu tenho de Cristo, menos eu olho para o meu irmão e mais eu olho para as deficiências da minha vida. E a Bíblia fala assim: agora eu vejo em partes. Deus vai me mostrando a realidade de quem eu sou como num espelho. Mas vai chegar um momento que Cristo vai ser formado na minha vida de uma tal maneira que eu vou poder ver face a face. O que é isso? A imagem de Cristo vai ser expressa através da minha vida e da tua. E qual é esse processo? É um processo de autoconhecimento. O Senhor vai te mostrando a você mesmo. Nessa noite, eu peço ao Espírito Santo que eu esteja contribuindo para que te ajude a se enxergar. Detalhes. Quando nós passamos num determinado estágio da nossa vida com Deus, o processo de aperfeiçoamento reside nos detalhes, Adriano. Sabe, é não sair mais de casa com uma camisa amassada. Eu vou vir pregar lá e pego do jeito que eu estava, de qualquer jeito, vem de bermuda, vem de camiseta. Não. A gente sai de um extremo e vai para o outro. Porque passamos tantos anos andando de terno e gravata, fala: agora eu não preciso mais. Daí você avacalha, vai para o outro extremo. E o Senhor está nos trazendo hoje a uma maturidade e um equilíbrio. Nós precisamos ser excelentes. Aonde? Em tudo. Como parte da nossa natureza. Vamos manifestar isso. Primeiro aonde? Em casa. Pelo amor de Deus, para de dormir com aquela cueca furada que você dorme. Com aqueles shorts largos caindo, mostrando o cofrinho. Ninguém merece uma cena dessa quando acorda. Né? Você está fazendo assim, você usa essa... Começa na sua casa, depois começa a rever o teu comportamento e a maneira como você se move na igreja. E com certeza isso vai refletir diretamente na sua vida profissional. E sabe o que vai acontecer? Essa excelência que você começa a manifestar vai atrair à sua vida pessoas excelentes. Vai atrair à sua vida posições de excelência. Porque quem são as pessoas chamadas a ocupar posições de excelência? Senão os excelentes. Às vezes você está falando assim: Senhor, abre uma porta, e o Senhor te diz: está aberta. Você não entra porque você é desorganizado. Está aberta, você não entra porque você não tem excelência. Eu já abri. A gente está orando para Deus abrir portas que Ele já abriu. Eu já vi gente vir pedir para mim orar, porque tinha uma entrevista de emprego e se esqueceu e não foi. Eu falei: não vou orar, me recuso a orar por uma coisa dessa. Isso daí não ora, isso daí é o seguinte: você compra uma agenda, meu irmão.
E eu sei, eu estou falando um monte de coisas aqui para ilustrar, e eu peço que vocês entendam, que eu quero falar isso para vocês do fundo do coração, como quem está servindo a vocês para despertar para algo importante. Mas eu sei que existem coisas que nós não temos como mudar no momento. Existem realidades que nós não temos como transformar. Existem situações que estão caóticas porque chegaram assim. Mas o que eu estou falando para vocês de excelência diz respeito a o que eu posso iniciar hoje que está ao meu alcance. Amém? Deixa eu te perguntar algo nessa noite. Você consegue olhar para a tua vida e ver coisas que podem ser mudadas a partir de hoje, que já estão ao seu alcance? Quantos podem dizer sim? Diga amém. Todos levantaram a mão. Todos nós podemos começar a caminhar numa dimensão de excelência com aquilo que já temos à mão, aonde já servimos, naquilo que fazemos, nos relacionamentos que nós temos. Provérbios capítulo 8, versículo 6 diz assim: ouvi, porque falarei coisas excelentes. Sabe o que tem que ser o nosso vocabulário? Excelente. Repita comigo: excelência no falar. As nossas palavras têm que ser excelentes. Eu não posso aceitar, nem tornar inadmissível que um pregador do evangelho use palavrão do púlpito para tentar contextualizar a mensagem. Nós precisamos ser excelentes no falar. Não é compatível com a natureza que eu porto um vocabulário chulo. Não só no púlpito, dentro de casa, na relação marido e mulher, com seus filhos. Precisamos ser excelentes na maneira que nós falamos. Quem é excelente almeja coisas excelentes. 1 Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A pessoa excelente, ela almeja coisas excelentes. Ninguém que é excelente almeja coisas meia boca. Quem é excelente passa a almejar coisas excelentes. O que você tem almejado para a tua vida? Zacarias capítulo 3, versículos 3 e 4. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, e então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Esse texto, ele traz uma simbologia profética poderosa. O estado das roupas muitas vezes reflete o estado do nosso espírito. Quando o anjo está junto com Josué, ele fala: tira essas roupas sujas dele aí, porque essas roupas sujas dele expressam iniquidade, expressam aquilo que está errado. E como ele vai ser transformado, muda também suas vestes. Eu vou te vestir de vestes finas. Sabe, você pode transformar a mensagem dessa noite num ato profético para a tua vida. Mudar a maneira como você tem se comportado, mudar a maneira como você tem se vestido. Ouvir a voz do Espírito Santo cada vez que você vai sair da sua casa. Você sabe que parece uma bobeira, mas em cada reunião que eu vou, eu tenho tomado cuidado com isso. Quando eu vou diante de um diretor de um banco, quando eu vou: Senhor, qual que é a maneira de me vestir adequada? Porque a maneira de eu me vestir é a maneira que a pessoa vai me ver. Eu tenho tomado muito mais cuidado com isso do que nos últimos anos da minha vida. E eu não estou falando de colocar o foco em roupa, de comprar roupa, não estou falando nada disso. Eu estou falando só de ser cuidadoso em ouvir o Espírito Santo com aquilo que é adequado. E por último, para finalizar, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério mais excelente, porque é mediador de uma melhor aliança, que está firmada em melhores promessas. O escritor de Hebreus está falando a respeito do novo pacto, e ele afirma o novo pacto como um ministério mais excelente. Quantos aqui vivem no ambiente jurídico do novo pacto? Levante suas mãos.
Tem gente que está vivendo aonde? Você não está afim de levantar a mão? Irmãos, todos nós vivemos no novo pacto. O novo pacto é o ambiente jurídico que rege a nossa vida com Deus hoje. Amém? Se nós estamos hoje vivendo a realidade do novo pacto, nós vivemos um ministério mais excelente. Se vivemos um ministério mais excelente, nós precisamos tomar cuidado em sermos mais excelentes na vida que vivemos. Porque se o novo pacto ele é mais excelente na sua essência, se ele carrega promessas mais excelentes, se ele está firmado numa aliança que é melhor, que é superior e mais excelente, nós precisamos, como ministros competentes desse novo pacto mais excelente, entrarmos na dimensão da excelência. E à medida que caminharmos dessa forma, nós vamos ver se acercarem, se aproximarem de nós pessoas que portam esse mesmo espírito. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém? Eu quero orar por vocês. Se coloque de pé. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, você fica pensando assim: eu precisava de clientes mais excelentes. Estou lidando com umas pessoas chatas, complicadas. Pode ser que muitas vezes os clientes que você está lidando sejam só o reflexo de quem você é. Se você muda, se você começa a ter uma postura de excelência, você começa a atrair clientes excelentes. Eu tenho recebido tanta decepção com as amizades, com relacionamentos. Pode ser que você não esteja manifestando no seu comportamento excelência ao se relacionar com as pessoas. Porque quando você muda no seu comportamento, você com certeza vai atrair à sua vida pessoas mais excelentes. E uma das coisas que sustentam o que a excelência traz para a nossa vida se chama gratidão, que é o mês que nós estamos hoje. Quantos de vocês aqui podem olhar para a tua vida hoje e falar assim: Deus me cercou de pessoas excelentes? Levante sua mão. Eu poderia falar isso. Quantas vezes você já agradeceu por essas pessoas que estão à sua volta? Quantos de nós temos sido insistentes em falar: Senhor, obrigado. Obrigado por ter colocado o Hugo do meu lado. Obrigado pela vida do Rafinha, que com tanto zelo e cuidado me chamou hoje e falou assim: apóstolo, você tem o escudeiro lá no retiro dos jovens. Eu falei assim: Rafa, me contextualiza o que Deus está falando com você. Irmãos, o cara me mandou uma pregação pronta. Eu vou pregar lá o seu esboço, Rafinha. Mas que coisa incrível ser cercado de pessoas com o caráter do Rafinha. Pessoas excelentes. Sou grato a Deus pela vida do Anderson, que é tão ruinzinho nas piadas, mas que quando eu estou triste, aquelas piadas que ele já me contou 3 vezes, ele vem contar de novo, eu dou risada. Falo assim, isso quando ele não vem contar para você uma piada que você contou para ele. Ele começa a contar, quando ele termina eu falo assim: cara, essa fui eu que te contei. Mas eu sou grato a Deus pela vida dele. Sou grato a Deus pela vida de vocês, sou grato a Deus por essa igreja. E a gratidão, ela sustenta o favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero te desafiar a sair dessa noite, desse lugar, e se incomodar com tudo aquilo que não é excelente na sua vida. Quantos aceitam o desafio? Não é se tornar um chato, não é brigar com a tua esposa, com o teu marido: tem que trocar isso, trocar aquilo. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo arrumar problema dentro de casa. Não é gastar dinheiro, é com aquilo que você tem à mão, você começar a produzir transformação. Amém? Aceitam o desafio? Aceitam o desafio de olhar para o seu guarda-roupa e falar assim: vou eliminar aqui um monte de coisa que não dá mais, faz parte da estação passada. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graças por essa noite, pela compreensão da excelência como um atributo divino, pela compreensão do texto de Naum que fala que a excelência é o alvo do inimigo. Ele tenta roubar isso de nós, porque quando ele rouba a excelência, ele nos paralisa, ele vai nos prendendo num jugo de morte, num pensamento de miséria.
Mas a tua palavra diz no mesmo texto que o Senhor tem interesse em restaurar a excelência que foi roubada. E eu quero declarar que essa noite seja uma noite de despertar para essa palavra, que sejamos restaurados na excelência. Pai amado, que possamos manifestar excelência no falar, excelência no nosso comportamento, excelência no vestir, excelência, Pai amado, em tudo aquilo que fizermos, que a tua vida possa se tornar visível através de nós, através da excelência. Que as empresas, que os negócios de cada um dos meus irmãos se multiplique, prospere, e que eles possam atrair para cada um desses negócios clientes e pessoas excelentes. Pai amado, nós te damos graças por essa noite, porque a luz da tua palavra dissipa as trevas da nossa ignorância, e hoje nós podemos ver com clareza aquilo que precisa ser ordenado nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Em 2021, o perfeito será visto em você.